passar para vocês e no decorrer das nossas aulas nós vamos verificando quem já me entregou, tudo bem. Quem não me entregou, vai entregando no decorrer das videoaulas, tudo bem? E aí nós paramos, né, em termos de atividade, nós paramos no livro didático, na página 32, sobre a estrutura da matéria, que nada mais é que foi a explicação que a professora passou para vocês sobre os modelos atômicos. Então o trabalho que eu passei para vocês não é só para vocês terem nota, e sim para vocês terem um conhecimento, né, um pouco mais aprofundado do que nós vamos estudar. É lógico, né, pessoal? A professora vem, ela explica com vocês, nós fazemos a nossa leitura compartilhada, tiramos as nossas dúvidas, mas o trabalho é para vocês terem uma noção, como todos esses cientistas, né, Thomson, Rutherford, Bohr, né, Dalton, eles fizeram as pesquisas deles no mesmo objetivo, que seria a molécula atômica, mas como cada um enxergava essa molécula atômica com a dificuldade que eles têm. Lembra que eu falei para vocês que o átomo é a menor estrutura existente no universo? E eu não consigo ver ele em microscópio, eu não consigo ver ele nos melhores microscópios, ou a tecnologia mais avançada, ainda não é possível você ter uma foto exata de uma molécula atômica. Lógico, tem vários estudos, tem várias pesquisas, a NASA mesmo, eles fazem várias pesquisas sobre as moléculas atômicas. O que até hoje nós sabemos que ela é uma esfera, e dentro dessa esfera interage energia, tanto positiva quanto negativa. Então, dentro dessa esfera, no núcleo dessa esfera, eu tenho prótons, que é a eletricidade positiva, né, a energia positiva. E nas extremidades eu tenho os elétrons, que é a carga negativa. E junto, né, próximo a esses prótons, que fica próximo do núcleo, eu tenho o nêutron ele equilibra. Lembrando que vocês aprenderam ano passado que quando eu mexo em qualquer elemento, vamos pensar aqui no livro que a professora está com vocês. Toda vez que eu passo a mão nesse livro, ou que eu escrevo algo na lousa e que eu vou apagar, eu perco, né, aquelas moléculas de átomos que estão sendo espalhadas, são energia negativa. A energia positiva, ela se mantém, porque ela está no núcleo. Então, quem perde, quando eu perco essa eletricidade, eu estou perdendo a eletricidade negativa, eu estou perdendo o elétron. Então, quem perde, fica positivo. E quem ganha essa energia, fica negativo. Por quê? Porque o negativo, o elétron, ele está nas extremidades. É ele que faz o balanceamento dessa energia, negativa e positiva. Então, digamos assim, se numa prova ou num simulado está escrito lá para vocês, conforme a estrutura atômica, prótons e elétrons conseguem se movimentar na mesma intensidade. Verdadeiro ou falso? É falso, porque quem se movimenta é a energia negativa. A energia positiva, ela se mantém. O que acontece? Em alguns casos lembra lá que a Mais explicou para vocês no ano passado, da formação dos raios, vocês lembram? O que sobe é o calor, não é? Então a energia que está subindo, a quantidade de calor, o que está evaporando, ele está levando elétrons. Então ele está levando carga negativa. Quem está lá nas nuvens são cargas positivas, são prótons. Quando esse elétron se encontra com os prótons, acontece um choque, né? Um choque térmico. E desse choque térmico, dessa eletricidade que se atraiu, negativo com positivo, acontece o raio. Então, primeiro acontece aquele barulho do trovão, depois do trovão, o raio. Nada mais é do que moléculas de átomo que subiu negativo e que atraiu com os prótons, que é positivo. Tudo bem até aí? E aí, o que a professora quer que vocês façam? Eu não sei se algum de vocês conseguiram responder, mas eu quero que vocês respondam essa atividade para mim. Observe a imagem acima, agora olhe ao seu redor, a cadeira, as roupas, o seu corpo e responda. Tem 1, 2 e 3. Vocês vão responder essa 1, 2 e 3. Depois nós vamos nos objetivos, que é na página 33, né, que eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos ver se no computador aqui fica mais fácil para eu mostrar para vocês. Deixa eu mudar aqui. Espera aí que eu vou mudar aqui para vocês.
para que vocês vejam melhor. Então, aqui está os objetivos, eu não sei se vocês conseguem ver melhor, mas ele está na página 33. Então, está aqui, objetivo, identificar as características dos elementos, modelos que descrevem a estrutura da matéria. Reconhecer a evolução histórica no desenvolvimento de um modelo para o átomo. Compreender os princípios básicos iniciais do balanceamento de equações químicas. Compreender a estrutura do átomo e as partículas básicas que o compõem. Organizar a distribuição dos elétrons nos átomos e compreender como ela está relacionada com a forma de íons. Reconhecer a elaboração de tabelas periódicas, como por exemplo a construção coletiva e gradual da ciência. Compreender a lógica da organização dos elementos químicos na tabela periódica. Lembra que a professora falou com vocês que nós vamos aprender a tabela periódica, nós vamos aprender a trabalhar os elementos químicos, que cada elemento químico ele tem seu número atômico e ele tem seu símbolo? Lembra lá? Vamos lá, do oxigênio. O oxigênio é o O. Se não tem nada lá, eu tenho só o início, o símbolo, que é o O. Mas eu não tenho a quantidade de oxigênio que eu tenho lá. Se eu não tenho nada, eu represento com o número 1. O carbono, a mesma coisa. O carbono, a letra C. Se eu não tiver nenhum número marcado, eu tenho um carbono. E assim sucessivamente. O L é representado pela letra H e E. Por quê? Porque o hidrogênio ele também é representado na tabela periódica pela letra H. O ferro é Fe. Então, nós vamos aprender passo a passo como é que nós vamos usar a tabela periódica e por que esses cientistas que vocês fizeram o trabalho, eles foram fundamental na montagem da tabela periódica, né? E isso vocês vão aprender esse ano, para que o ano que vem vocês estejam no primeiro colegial, vocês não vão ficar perdidos com a tabela periódica, vocês têm que ter uma noção, e aí o ano que vem o professor de Química faz essa sequência. Tudo bem, pessoal? Então, vocês vão ler a evolução dos modelos atômicos, a hipótese, né, que corresponde ao conjunto de ideias prováveis, mas não comprovadas ou ainda não demonstradas. Por que, pessoal, ainda não demonstrada? Lembra que eu falei para vocês que por mais que esses cientistas eles tenham feito várias experiências, ainda não chegou um cientista que falou, olha, eu tirei a foto exata de uma molécula atômica, ela lembra essa estrela, essa esfericidade, realmente ela tem contato muito rápido uma molécula com a outra, como eu tenho cargas o tempo todo negativa e positiva se atraindo, e ao mesmo tempo eu tenho repelindo, porque carga positiva com carga positiva se repele, carga negativa com carga negativa, a mesma coisa. Lembra da pilha? A pilha ela tem um lado positivo, um lado negativo. Se eu colocar esses dois lados iguais, elas não vão ter atração. A atração delas acontece com cargas diferentes. Então, ainda não se tem um cientista ou um pesquisador que fala, não, olha, exatamente é assim que é a estrutura, tirou uma foto, conseguiu montar essas partículas. Lógico, tem muita pesquisa bem evoluída, mas não tem nada que diga, ó, 100% é assim. Tudo bem? Então, vocês vão ler, vocês vão fazer essa leitura, né? Na página 33, nós temos as teorias, são somente explicações, tá aqui ó, na parte de baixo, ó, que as teorias são somente explicações para leis e podem ser abandonadas a favor de outras teorias que complementem as corretas. O que isso significa? Que todos esses cientistas que elaboraram todas essas teorias, se chegar algum cientista, algum pesquisador e falar que ele conseguiu comprovar que nada disso é verdade, a gente pode voltar atrás. Bom, nada disso não é verdade, seria exagero, mas pode ter alguma mudança relacionada a isso, tudo bem? Pessoal, então vocês vão fazer a atividade da página 32, aí depois vocês vão fazer a leitura da página 33,
E nessas leituras vocês vão ler a teoria dos elementos, princípio, prevaleceu ao longo do século, vocês vão ler para mim, né? E aí nós vamos começar a falar do trabalho de Dalton. Ah, professora, mas você me pediu já o trabalho. Então, se vocês realizarem os trabalhos de Dalton, né, nós vamos fazer essa leitura e a professora vai postar algumas questões relacionadas a esses trabalhos. Então, eu preciso que vocês estudem os trabalhos de Dalton e como que foi esse trabalho dele, como que ele chegou, qual foi o objetivo. Por quê? Porque nas próximas videoaulas eu vou postar algumas questões que seja relacionada a Dalton, né? Então, nós vamos falar Dalton, seus trabalhos, né? Isso você já tem no trabalho de vocês. E aí, nós vamos para a próxima página, que é a página 35. Na página 35 também é leitura. Nossa, professora, mas só leitura? No momento, sim, porque geralmente a professora faz essa leitura compartilhada com vocês e aí no decorrer da leitura nós vamos tirando as nossas dúvidas. Como a professora já está avisando que eu vou postar algumas questões nessas videoaulas mesmo referente a Dalton, por quê? Porque eu tenho algumas questões também sobre